Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo aí do outro lado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar de uma sucessão de coisas, de confirmações que aconteceu com o rei Saul. Ele, antes de ser rei, ele foi ungido, claro, ele foi ungido pelo profeta, né, sacerdote Samuel. Só que o povo, eles queriam um rei de todo jeito, e Deus, ele permitiu. E ele usou o seu filho, né, o Samuel, para ir lá ungir Saul. Saul passou por um episódio onde perdeu as jumentas do pai. Ele teve mais o seu servo, o servo do seu pai, foi atrás até se encontrar e chegar ao cenário que Deus marcou de se encontrar com Samuel. A palavra diz que no livro de 1 Samuel 10:7, que a palavra diz assim: quando estes sinais te sucederem, fazes o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. O sacerdote Samuel está falando esta palavra para Saul. Ele está dizendo assim: Saul, quando esses sinais, quais são esses sinais? Primeiro, ele diz assim: quando te apartares hoje, quando você me deixar, né, de estar na minha presença, você vai encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim. E eles vão te dizer: acharam as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu pelo meu filho ou por meu filho? Este era o primeiro sinal da confirmação que ele havia sido escolhido como rei de Israel. O perfil de Saul era uma pessoa muito tímida, muito reservada. E eu acredito no meu coração que, como nunca havia acontecido esse episódio de um rei em Israel, era difícil de acreditar que ele seria o rei. Mas Deus escolheu, Deus ungiu aquele rapaz. E o segundo episódio, o profeta Samuel diz assim, mais ou menos 3 a 5 quilômetros do sepulcro de Raquel, você vai passar adiante e você vai chegar ao carvalho de Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Eles vão a Betel, você vai encontrar com esses 3 homens. Eles estão levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e um odre de vinho. Nós vemos aqui muito 3 homens, 3 cabritos, 3 bolos de pão. Isso significa a completude, significa a perfeição, significa a plenitude, ou seja, está completo, a obra está completa. O que Deus estava falando através de Samuel é: esta é a minha vontade. Começou e vai terminar conforme a minha vontade. E depois que você encontrar esses 3 homens, eles vão te saudar. Eles vão te dar 2 pães. Você vai receber nas suas mãos. E depois você vai seguir para outro caminho. Olha, são direções que Deus estava dando para ele para confirmar que a promessa era verdadeira. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus prometeu a você, fez uma promessa para você. E Deus está dizendo para você nesse dia: eu vou te dar sinais. Porque você está incrédulo, você não está acreditando que isso vai acontecer. A promessa é tão grande que você não está acreditando que de fato isso vai acontecer. Saul também não estava acreditando que Deus iria fazer aquilo, que era impossível. Eu ser o rei? Não pode ser. Mas o Senhor estava dizendo através do profeta Samuel: você vai seguir esses sinais. E esses homens, eles vão entregar nas tuas mãos esses 2 pães. E você vai receber. Só depois que você receber, você vai seguir para Gibeá Elohim. Lá vai ter a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Depois, a confirmação final: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E depois cai lá no versículo 7, quando estes sinais te sucederem, fazes o que a ocasião te pedir, porque Deus
é contigo. São sinais que Deus estava dando para confirmar o que ele havia falado através de Samuel. Você recebeu uma promessa de Deus. Você recebeu, você que está me vendo e me ouvindo nesta hora, você recebeu uma promessa de Deus. Mas a promessa ela é tão grande, ela foge de todo o seu parâmetro daquilo que você vive, do seu dia a dia, das suas condições financeiras. Você está limitado. Aí o Espírito Santo, ele está dizendo para você, então, para você ter certeza que você é o escolhido e que eu vou fazer isso na sua vida, eu vou te dar sinais. Eu vou falar com você através desses sinais. Porque só aí ele entendeu que era a voz de Deus. Porque lá nos versículos mais à frente, quando o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele começou a profetizar no meio deles, ele não profetizava. Sabe por quê? Porque havia o espanto. Aí todos os que dantes o conheciam, pessoas que já conheciam muito bem a família de Quis, que era o pai de Saul, conhecia Saul, vendo que ele profetizava com os profetas, eles diziam entre eles: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Este também não é Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio, né? Se tornou na boca do povo. O povo comentava: ele está entre os profetas e está profetizando, seguiu para o alto. Ei, Deus vai fazer coisas extraordinárias para você crer que ele não mudou. Ele vai te dar coragem nesse dia para você entender que ele te chamou com um propósito. E esse propósito ele vai cumprir na sua vida. Eu sei que tem milhares de mensagens nesses canais e em outras plataformas onde Deus te falou isso, Deus te falou aquilo, mas eu estou baseando em cima da palavra de Deus. Eu estou tirando aqui o que o Espírito Santo manda falar para você. Ele fez uma promessa para você, mas essa promessa diante dos teus olhos, ela é tão grande que tem uma dúvida aí dentro de você. Será que isso é para mim? Porque Saul, na timidez dele, na pequenez dele, porque ele tinha pontos positivos. Saul tinha pontos positivos, não era só pontos negativos. Eu até anotei aqui, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa corajosa, ele tinha liderança militar. No começo ele escolhia as coisas divinas, depois veio as coisas negativas que atrapalhou e tirou do propósito de Deus, que foi a insegurança, a inveja, os ciúmes, e isso fez com que o inimigo o afundasse e ele fosse para o buraco. Mas ele tinha coisas positivas. E nessas coisas positivas, no início ele era uma pessoa humilde, ele sabia que ele era pequeno, mas aí o Espírito Santo chamou. O Espírito Santo usou, né? Deus usou Samuel para ungir, mesmo ele achando que não era capaz. Eu sei que você que está me ouvindo aí, e talvez você tenha a mesma ideia, diante da promessa que Deus te prometeu, é muito grande para mim. Eu não tenho condições para isso. Eu não tenho poderes aquisitivos para gerar isso. Eu não posso alcançar, porque diante da boca do médico ele diz que não posso. Mas aí o Espírito Santo de Deus está falando através da minha vida, ele está dizendo para você: eu te darei sinais para confirmar que foi mesmo contigo. Eu ungi você, eu te chamei. E eu vou fazer coisas que você está duvidando aí no seu coração. Então, para você não duvidar, até as pessoas elas vão estranhar quando as coisas começarem a acontecer na sua vida. As pessoas vão falar, Saul se tornou provérbio na boca daquele povo, porque quem era Saul? Tímido, reservado, se escondia, não era muito social, era antissocial. Então, só que naquele momento que o Espírito de Deus se apoderou dele, ninguém o segurou mais, ele estava lá profetizando. Porque Deus, o Espírito de Deus nos dá esta coragem, essa liberdade, ele tira de nós esse medo, resumindo, essa timidez, e ele faz com que nós avançamos. Então, eu quero dizer essa palavra para você que está aí desse lado aí me ouvindo, eu vou dizer isso para você da parte de Deus. Deus vai te dar sinais por esses dias. É um sinal atrás do outro, confirmando que a promessa é para você. Entendeu? Às vezes você vai fazer uma viagem, você está com medo de ir na viagem.
Pessoas vão falar, vai ter condições de pagar passagem, vai ter alojamento para você ficar, tudo assim, facilitado. É isso que o Espírito Santo de Deus, porque foi assim, tudo uma sucessão de acontecimentos que aconteceu na vida dele. Primeiro você vai encontrar que esses homens que estão junto ao sepulcro de Raquel, tá lá, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Depois que acontecer isso, você vai passar adiante, você vai chegar no carvalho de Tabor, você vai encontrar 3 homens que vão subir a deusa Betel, em Betel, e um tá levando 3 cabritos, o outro tá levando 3 pão e 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles vão te saudar, vão te dar 2 pães. Esta é outra confirmação. E a terceira confirmação é que você, quando vê um grupo de profetas que desce lá do alto, você vai se encher do meu espírito e o meu espírito vai se apossar de você e você vai profetizar como nunca fez antes. Deus vai te dar sinais. Você que está pedindo sinais para o Senhor, Senhor, eu vou por essa direção, eu faço dessa maneira, e o Espírito Santo está confirmando para você. Eu vou te dar as direções. A primeira direção é esta palavra, que ele está dizendo, eu vou te dar a direção. Eu vou confirmar para você que o que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Parece ser muito grande, né? Diante dos teus olhos. Como eu vou entrar nesta faculdade? Como eu vou fazer esse curso? Como eu vou comprar essa casa? Como eu vou possuir? Porque a gente luta mesmo para ter uma condição financeira estável, não só para nós, para ajudar aqueles que estão à nossa volta. A gente é assim. Só que chega um momento na nossa vida que a gente trabalha tanto, que a gente luta tanto, e as coisas elas não acontecem, e a gente pensa assim, nossa, mas o que tem de errado comigo? Parece que as coisas não funcionam. Mas escute o que o Espírito Santo de Deus está falando, há um tempo determinado para todas as coisas, como houve um tempo determinado de Saul ser ali ungido como rei. Esse tempo que Deus te prometeu, você vai ver, você vai ouvir. Hoje você está ouvindo, mas você vai chegar a ver e vai chegar a sentir também, porque a promessa é poderosa. Lembra de Sara, quando o Senhor fez aquela promessa muito velha, já mesmo assim, sem esperança de nada? Era impossível, gente. Mas Deus prometeu, vou te dar um filho, e ela gerou. Então, o que o Espírito Santo está dizendo através dessa mensagem para você? Não se acovarde diante daquilo que eu vou te mostrar. Sequer dê um passo para trás diante daquilo que eu vou te mostrar, porque eu tenho coisas grandes, grandes, grandes para te mostrar. Eu tenho coisas que eu preciso te revelar para você parar de duvidar no seu coração. Porque tem pessoas aqui que estão incrédulos diante da situação. Porque Deus fez uma promessa tão grande, mas você nem sabe como vai dar o primeiro passo. Saul também não sabia. Mas sabe qual era o primeiro passo? Cumprir os sinais e depois começar essa sucessão de coisas e depois o povo aceitar ele como rei. E depois, quando Samuel anunciou, reuniu todas as pessoas, né? Todas as tribos, e anunciou que ele seria o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, né? Não disse primeiro, mas depois dele houve uma sucessão de reis. Mas como ele foi o primeiro rei, as pessoas, elas glorificavam. Uns concordavam e outros não, mas isso faz parte da vida. Lá no 10, eu vou te ler essa mensagem para você, do 25, declarou Samuel ao povo, 1 Samuel 10, 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel. Por que ele fez isso? Porque mesmo tendo rei, tinha que obedecer às leis de Deus, não é? Porque há muitos políticos, né, que hoje são os reis que governam os países, que são os presidentes, que foge da lei do Senhor. É por isso que o povo sofre muito e perece, né? Porque quando o ímpio ele reina, o povo sofre muito. Mas aqui declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para a sua casa. Ali começou o chamado dele, a Gibeá, e foi com ele já uma tropa. Só que escute isso, que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Mas os filhos de Belial, existem muitos. Disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram o presente. Porém, Saul se fez de surdo. Ei, escute isso. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando para você.
vai se levantar os filhos de Belial, os que duvidam, os incrédulos, o que não acredita na promessa que Deus fez na sua vida, no chamado que Deus tem para você, vão se levantar. Se já não se levantou e você está passando por isso. Mas olha o que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Eles vão te desprezar, vão. Eles não vão te dar presentes, porque muita gente que está do seu lado são interesseiras. Quando você tem para eles, quando você faz a vontade deles, eles te presenteiam, eles te elogiam, eles trazem ali na bandeja, se preciso for. Mas quando você foge do propósito deles e está no propósito de Deus, e eles não concordam, eles vão te desprezar e vão começar a te menosprezar. E vai fazer o quê? Vai te rejeitar. Sabe o que Saul fez? A Bíblia fala, porém Saul se fez de surdo. E o Espírito Santo de Deus está falando para você, quando os sinais começarem a acontecer, quando a promessa começar a se cumprir, porque é que começou a se cumprir na vida dele, vai aparecer os filhos de Belial, mas o Espírito Santo de Deus está falando para você, faça-se de surdo. Não ouça o que eles vão te dizer, porque eles vêm com palavras para te desmotivar e fazer você desistir. Mas aí o Espírito Santo de Deus está me usando para falar para você, mas você vai se manter firme como Saul se manteve. Porque eram muitos sinais. Não tinha como duvidar que era Deus que estava falando. Eram muitos sinais, era um atrás do outro. Não tinha falar, olha, não, foi uma coincidência. Não, Deus está falando para você, eu vou te dar muitos sinais. Eu vou falar com você através da palavra, dessa mensagem, de outras mensagens. Eu vou falar com você através dos profetas. Eu vou falar com você através dos sonhos e visões. Eu vou usar até a natureza para falar com você. Mas que vai haver muitos sinais, haverá. E esses sinais é uma confirmação que Deus tem esse grande propósito para realizar na sua vida e não vai demorar, o Espírito Santo está dizendo para você. Não vai demorar. O que ele prometeu, ele vai cumprir, ele está dizendo para você, vai vir muito rápido, só que vai se levantar, não é vão se levantar os filhos de Belial e o Senhor já está te avisando. Eles vão te menosprezar, eles vão te desprezar, né? Desprezaram, menosprezaram, não trouxeram presentes, mas Saul foi muito inteligente, porque ele era muito calmo. Saul era calmo, só depois com o tempo, né? Devido às situações, ele começou a agir de forma errada, mas no começo ele era muito calminho, né? Agia assim de forma muito tranquila. Aí o que acontece? Ele se fez de surdo. Então o Espírito Santo está mandando entregar essa palavra para vidas aqui que vão me escutar. Faça-se de surdo. Vai com aquilo que Deus já colocou na sua mão, firme, forte, porque o Espírito Santo, Deus te dará vitória. Deus está dizendo para você, eu vou te dar vitória. E mesmo não aceitando, eu vou te fazer alcançar a promessa. Não sei o que Deus prometeu. Não sei em qual área da sua vida Deus te fez uma promessa. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, vai, firme e forte. Ouça, veja o que eu estou falando com você. Porque vai haver, olha, escute, mais uma vez eu repito, vai haver sinais atrás de sinais. E esses sinais é a confirmação que aquilo que Deus falou com você é verdade. Ele não está mentindo, foi mesmo de Deus. E depois que toda a gente, porque Samuel declarou ao povo, olha, ele é o escolhido. Aí levanta aqueles, não, esse não pode. Não, esse não. Quem é que vai intentar contra o braço forte do Senhor, contra a mão poderosa do Senhor? Ninguém poderá fazer isso. Então eu quero dizer para você nesse dia, você que está aí do outro lado, né, dessa telinha aí me vendo e me ouvindo, você vai manter firme e fingir de surdo. Porém Saul se fez de surdo. Faça-se de surdo para você alcançar o que Deus tem para você, porque se você escutar muitas vozes, você vai desanimar. Essas vozes vão fazer eu falar, será que isso é para mim mesmo? Será que foi o sinal para mim? Será que Deus falou comigo? Não vai ter coincidências. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. Sinais atrás de sinais. Confirmação atrás de confirmação.
Não sei a área, talvez é sentimental. Deus está dizendo, eu vou te dar confirmações, atrás de confirmações, mas o meu Espírito Santo vai te mostrar que eu sou com você. Amém? Que essa palavra fique aí no seu coração. Lembra de Arão, o sumo sacerdote? Quando eles pegam lá, cada um pega uma vara de amendoeira e deixa lá toda a noite. Quem seria levantado como sumo sacerdote? Quem? Arão. Só que as pessoas não aceitaram, porque a vara dele floresceu. A vara dele floresceu, as outras não. Mas as pessoas, alguns não aceitavam aquilo. Que a pessoa vai fazer se Deus escolheu? Se Deus escolheu te abençoar, quem vai atrapalhar? Se Deus decidiu abrir a porta para você, quem tem o poder de fechar? Se Deus decidiu tirar dessas dívidas e falar assim, eu vou tirar dessas dívidas, eu vou te prosperar, qual é a pessoa da sua família que vai falar que você não vai conseguir? Nós somos seres humanos, não estamos acima da lei, não estamos acima da lei de Deus. E se Deus te fez uma promessa, pode ficar tranquilo, ela vai se cumprir. Ah, vai. Deus é fiel. Levante as suas mãos, aonde você estiver, se você puder levantar as mãos. Una as suas mãos com as minhas mãos nessa hora. E eu vou fazer uma rápida oração com você. Mas eu vou profetizar sobre a sua vida, que você vai receber, e você vai sentir, e você vai tocar na promessa, como um dia Sara também tocou, como um dia Saul tocou. Ele tocou, ele sentou no trono, 40 anos reinou sobre Israel. Amém? Senhor, abençoa essa vida que está me ouvindo nesta hora. Meu Pai, o Senhor está falando de sinais e confirmação. Eu não sei o que essa pessoa, esse teu filho, essa tua filha ouviu. Não sei qual foi a promessa que o Senhor fez na vida deles. Mas uma coisa que o Espírito Santo está anunciando através dessa mensagem é que o Senhor vai dar sinais atrás de sinais e que vão se levantar esses filhos de Belial para desacreditar da palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo, através dessa mensagem, está declarando nos corações dessas vidas que não é para parar para ouvir, fingir de surdo e continuar, andar adiante, porque o Senhor já preparou os seus anjos para se alinhar com essa pessoa, para abrir caminhos, para fechar portas também, para dar grandes livramentos, porque a promessa ela está de pé. E o Espírito Santo está dizendo mais uma vez, vai ser muito rápido aquilo que eu vou fazer na sua vida, porque assim como você pediu uma confirmação, essa é a primeira confirmação que Deus fala com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Amém.